Bem-vindo a todos para mais uma aula. Nesse momento falaremos sobre os princípios da dinâmica. Está lá no capítulo 11 do seu livro-texto, na página 220. Inicialmente, nós vamos fazer algumas definições para a gente compreender, então, as leis de Newton. E a fundamental é a inércia, que significa a propriedade da matéria de resistir a qualquer variação na sua velocidade vetorial, ou seja, no módulo, no sentido ou na direção. Qualquer um desses que sofra variação vai implicar numa resistência por parte da matéria, tá? Em querer permanecer na mesma condição anterior. Ou seja, para variar a velocidade vetorial de qualquer móvel, você vai precisar de uma força. O que são forças? São interações entre corpos que causam neles ou uma deformação ou uma variação. Exemplo, quando você aplica uma força sobre uma cartola, você deforma essa cartola. Quando você aplica essa mesma força sobre um carrinho de brinquedo, você promove uma variação na velocidade dele. A primeira lei de Newton, também conhecida como princípio de inércia, afirma que na ausência de forças, ou quando a força resultante for nula, ou seja, todas as forças que atuam no corpo, a soma vetorial delas dá zero, esse corpo tende a permanecer com a mesma velocidade vetorial, ou seja, com o mesmo módulo, o mesmo sentido e a mesma direção que ele possuía anteriormente para a velocidade. Aqui nós temos essa notinha, onde eu vejo aqui o dono do Garfield, né, afirmando: você é preguiçoso. E ele diz: não, estou conduzindo uma experiência científica. É preguiçoso sim. Não, estou testando a primeira lei da física, que também é conhecida como lei da preguiça, que é exatamente o que? Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Bom, o princípio de inércia, né? Você testa ele todas as vezes que você tem uma força sobre um corpo. Esse exemplo é clássico, que é o exemplo de uma pessoa no ônibus. Quando você está em repouso, inicialmente o ônibus parado, e ele então principia a se mover, você tem a sensação de estar sendo jogado para trás. Na verdade, você não está sendo jogado para trás. É o ônibus que quer ir para frente, e você, como quer permanecer parado, você então começa a ter a sensação de estar sendo jogado para trás. A mesma coisa quando esse ônibus já em movimento inicia um processo de frenagem. Você tem uma velocidade e você quer permanecer com aquela velocidade, e o ônibus começa a reduzir a dele. Então a sensação que você tem é a de estar sendo jogado para frente. Isso tudo acontece por conta da inércia. A propriedade da matéria é de querer permanecer com a mesma velocidade vetorial que você tinha anteriormente. Um exemplo clássico, né, é quando você sobre uma mesa pega uma garrafa de água, se for fazer em casa, pega uma garrafa PET de plástico, tá? Aí você coloca ali um pano ou uma folha, e sobre essa folha em cima da mesa você coloca a garrafa contendo água. Se você puxar muito rapidamente esse papel, você não vai derrubar a garrafa. Por quê? Exatamente o que explica isso é o fato dela ter a preguiça, a inércia, a vontade de querer permanecer no seu estado anterior. Isso é uma prova, né, experimental de que a inércia realmente existe. A segunda lei de Newton: o produto da massa de um corpo pela sua aceleração equivale à força que atua sobre ele. Faça mais amor. Força é igual a massa vezes aceleração. Também conhecida essa formulazinha como equação de movimento. Olha, ela é extremamente poderosa. Nós estamos vendo aqui a primeira, segunda e terceira lei de Newton. Essas três leis, tá? Elas regem todos os movimentos no universo, tá? É uma lei universal de alguém extremamente genial, que é Isaac Newton. Essa fórmula, à primeira vista, né, parece ser extremamente simples. Força igual a massa vezes aceleração. Porém, só para que você tenha uma ideia, quando Newton escreveu, ele escreveu da seguinte maneira:
dP por dt é igual a mdv por dt. O que é P, né? P chama-se equação de movimento, e aqui eu tenho a quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento linear. Então a derivada do momento no tempo é igual ao produto da massa vezes a derivada temporal no tempo da velocidade. dV por dt corresponde à aceleração. Esse mecanismo matemático chamado derivação, infelizmente vocês somente terão conhecimento, tá? Quem tiver a felicidade de fazer um curso universitário na área de exatas, tá? É uma ferramenta extremamente poderosa, derivação e integração. Bom, a força que atua sobre um corpo, né? Como a gente já aprendeu soma de vetores, se você tiver mais de uma força num corpo, a soma de todas essas forças nós chamamos de força resultante. Ela vai implicar na massa vezes a aceleração resultante, ou seja, uma força resultante vai implicar numa aceleração resultante para um corpo. O que é a força resultante? A soma de todas as forças que atuam num corpo. Então, se eu tenho uma força, eu tenho uma equação de movimento. Se eu tenho duas, a minha equação já vai ser diferente, 3 e assim por diante. Ou seja, a aplicação, a variação dessa equação de movimento, ela é muito grande, é infinita na verdade, tá? Então ela expressa assim, ela é simples, mas nós vamos ver aqui que cada caso, cada exercício, ela é como se ela fosse elástica, ela muda muito, ela vai ter várias variações devido ao fato da gente estar sempre procurando a força resultante que atua no corpo. A terceira lei de Newton e última lei de Newton, tá, que formalizam toda a nossa dinâmica. A terceira lei de Newton diz que a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. Eu tenho aqui uma nova tirinha, tá certo? Onde aqui o Cascão, ele joga uma pedra na Mônica e grita, pensa rápido. Então ela tem a reação, tá certo? Com o coelhinho e rebate a pedra. Bom, não é bem isso a lei de ação e reação. É só uma tirinha para você lembrar. Vamos ver como funciona na física direitinho ação e reação. Então aqui eu tenho um exemplo para a gente entender. Você tem aqui dois boxeadores onde A deferiu um soco, tá certo? Contra o B. Aí, o que a gente analisa, os efeitos produzidos pela ação e reação serão os mesmos? Olha, os efeitos não, né? Tanto que B vai sofrer, A nem tanto. Mas, se nós chamarmos de a força que A aplica em B igual à força que B aplica em A, isso sim é igual. Vamos chamar então de carada. A força que B aplica com o seu rosto, com a sua cara, na luva de boxe aqui, na mão do boxeador A, ela tem a mesma intensidade que o soco aplicado por A? Sim. A força que A aplica em B é igual à força que B aplica em A. É uma questão de reação. Quando você dá um soco na parede, sua mão dói. Por que a sua mão dói? Porque a mesma força que a sua mão aplica na parede, a parede não é boba, reage aplicando na sua mão. Então ele pergunta, o indivíduo B, ele reage em relação a A? Sim. Porque assim como você aplica uma força com a sua mão no rosto de B, B reage aplicando com o rosto a mesma força em A, na mão de A. Para que não existisse a reação, seria como você dar um soco na parede e essa parede ser uma parede fantasma. Ou seja, você daria o soco na parede, mas não teria nenhuma reação. Essa parede é simplesmente uma parede fantasma. Sua mão atravessaria livremente. Então, por que dói quando você dá um soco na parede? Porque a parede reage com a mesma força. Ou seja, a toda ação corresponde a uma reação. Igual, de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. Exemplo, quando o jogador chuta uma bola de futebol, a força que a chuteira aplica na bola, ela é igual à força que a bola aplica na chuteira, no pé do jogador. Quando alguém de patins faz uma força contra uma parede,
ele se desloca na direção oposta à parede, à força aplicada. Isso acontece porque a mesma força que ele aplica na parede, a parede não é boba, reage aplicando sobre ele, só que no sentido contrário. O que é muito interessante é o fato de você, por exemplo, no exemplo onde você empurra um carrinho, tá lá no slide 2. Quando você empurra o carrinho, a mesma força que você faz no carrinho, o carrinho não é bobo, ele reage aplicando de volta na sua mão. E o que é interessante, ação e reação, eles nunca se equilibram. Porque se eu dissesse para você, ó, se a mão faz uma força empurrando o carrinho e o carrinho devolve empurrando a mão, é como no cabo de guerra. Se a mesma força para a direita você tem para a esquerda, elas se equilibram, se anulam. Mas isso não é o que está acontecendo. Ação e reação, eles nunca se equilibram, pois estão aplicados em corpos distintos. Veja, eu tenho aqui a mão e o carrinho, B. A mão faz uma força no carrinho B. É a força que A faz em B. Esse F minúsculo, geralmente nós usamos para representar o que está acontecendo aqui. Você tem dois blocos e é uma força de contato. Então, A em contato com o B está empurrando o B. E eu represento essa força de contato por F igual a força que A aplica em B. Mas B não é bobo. Ele reage, aplicando em A a mesma força, com a mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. É a força que B faz em A. Ou seja, isso não é um cabo de guerra e elas não se anulam pelo fato de que a força que A faz em B está em B, a força que B faz em A está em A. Se eu olhar separadamente, em A existe apenas uma força, em B apenas uma força. É por isso que o carrinho se move, porque sobre ele a força resultante, a única que atua sobre ele, desprezando as demais naturais, é a força que A faz em B. Então por isso ele pode se mover, porque existe uma única força sobre ele e igual a massa vezes a aceleração. Bom, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. A força que A faz em B, em módulo, porque não tem a setinha em cima, ou eu posso deixar com a setinha e colocar entre as duas barras, então isso é a mesma coisa, e os módulos, eles são iguais, equivalentes. Tá? Ou eu posso escrever que o vetor força que A faz em B é igual ao vetor oposto, tá? Força que B faz em A, porque eles são iguais em módulo, em direção, mas pelo fato de serem de sentidos opostos, então é como se eu falasse no vetor oposto. Então isso está certo, porque é apenas os módulos, e isso está escrito corretamente, porque aqui é modo, sentido e direção. Tá? A força peso. A força peso é a força gravitacional de atração que existe entre tudo que possui massa. Todo corpo que possui massa atrai outro corpo que possui massa. Você, lá na sala de aula, sentado ao lado do seu colega, você tem massa e ele também. Então, vocês dois estão se atraindo. Porém, essa força de atração, ela é extremamente pequena entre vocês dois. Para que ela seja mensurável e perceptível, é necessário que um dos corpos envolvidos possua uma grande massa, como é o caso da Terra. A Terra, ela possui uma massa gigantesca, da ordem de 10 elevado a 18 toneladas. Nós já sabemos que essa força-peso, tá? Nós já vimos, ela é igual à massa vezes a aceleração da gravidade, onde a aceleração da gravidade é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, todo corpo na superfície da Terra, né, por aproximação, ele está sujeito a uma aceleração em direção ao centro da Terra de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, a Terra puxa os corpos com uma força chamada peso. Aí a terceira lei de Newton diz: a toda ação corresponde uma reação. Então, essa é a ação. A força que a Terra te puxa em relação para o centro da Terra. Qual será a reação? Você automaticamente reage
puxando a Terra em sua direção, tá certo? Com a mesma força. Então aqui eu tenho um par, ação e reação, a força-peso e a reação lá no centro da Terra. A força-peso igual a massa vezes gravidade é a força que a Terra puxa você, e a força de reação que aparece lá no centro da Terra é a força que você puxa a Terra. Todo corpo que possui massa, e você possui massa, a Terra possui massa, eles se atraem mutuamente. Então, da mesma forma que a Terra te puxa, você também puxa a Terra. Obviamente, como a massa da Terra é muito maior e gigantesca, o que você percebe? Você percebe a Terra te puxando. Você não percebe você puxando a Terra. Mas isso está acontecendo mutuamente. Igual a Terra e a Lua. A Terra atrai a Lua possui massa, não é boba, reage atraindo a Terra. A Terra, com a sua massa, ela gera um campo gravitacional, criando uma aceleração que na superfície da Terra é algo em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. A Lua, por ter uma massa menor, uma densidade diferente, ela gera uma gravidade menor, de apenas 1,6 metros por segundo ao quadrado, ou seja, na Lua, qualquer corpo está sujeito a uma aceleração em direção ao centro de massa da Lua de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Outra força importante que nós vamos trabalhar é a força normal, que é a força de reação aplicada a todo plano de apoio. Tá? Ela tem a qualidade de ser uma força sempre perpendicular ao plano de apoio. Então, quando você coloca um bloco sobre uma superfície, naturalmente vai aparecer a força-peso, puxando em direção ao centro da Terra, e você então vai fazer uma força de contato empurrando a superfície, que pela terceira lei de Newton não é boba, vai reagir, tá certo? Aplicando uma força igual e contrária. Então aqui eu tenho uma força-peso que será vertical dirigida para baixo, e a superfície vai reagir com uma força igual e contrária, que é a força normal, porque aqui você no contato empurra a superfície. Terceira lei de Newton, ela não é boba, ela reage aplicando uma força perpendicular a esse plano de apoio, chamado de normal. Como é perpendicular ao plano de apoio, se essa superfície for inclinada, o que vai acontecer? O peso ele continua em direção ao centro da Terra, mas a normal ela vai formar sempre 90 graus com o plano de apoio. Então, se o plano é inclinado, a normal também será em relação à força-peso, em relação à vertical. Por exemplo, se ele for 90 graus com a horizontal, então é como uma parede, e você então pressiona, coloca nessa parede um objeto. A força-peso puxa nessa direção. Se você estiver fazendo uma força F pressionando contra a parede esse objeto, a parede vai reagir, pois é um plano de apoio, aplicando uma força normal de reação que vai fazer exatamente 90 graus, vai ser perpendicular ao plano de apoio. Então, olha aqui as direções da normal. O peso é sempre em direção ao centro da Terra, mas a normal é sempre perpendicular ao plano de apoio. Então, aqui você tem a teoria das 3 leis de Newton. E agora, na próxima aula, nós vamos fazer todos os exercícios. Aliás, eu indico que vocês façam aí todos os exercícios das páginas 225 e 233, e na próxima aula, na sequência, nós vamos resolver aí alguns exemplos. Tá? Um bom estudo para vocês.